Para voltar naquela velha discussão entre Serra Dourada ou Serrinha, dessa vez pelo menos com a pauta que justifica, já que segundo o regulamento da Conmebol, existe essa possibilidade do Goiás ter que ir para o estádio Serra Dourada. De fato, eu não consegui entender essa percepção, vou explicar aqui para vocês direitinho. Segundo informações do André Rodrigues, da Rádio Band News de Goiânia, em consulta, em contato com o Paulo Rogério Pinheiro, o presidente do Goiás, lembrando que eu estou gravando esse vídeo ainda na manhã da quinta-feira, então não tenho mais histórias a respeito dessa continuidade da história, para ser mais fácil aqui. Porém, pelo que ele disse, o Paulo Rogério Pinheiro, o Goiás iria avaliar onde a multa fosse menor, ou seja, ou jogar no estádio Ali Pinheiro, onde a capacidade fica abaixo dos 20 mil, que exige a Conmebol para as oitavas e quartas de finais, ou, por exemplo, atuar no Serra Dourada e ter toda aquela questão de multas em relação, por exemplo, ao gramado, iluminação, aquela coisa toda, a gente sabe muito bem como funciona. Então, na minha avaliação, isso não seria possível, como falei, pela minha interpretação da lei, se o estádio tem menos do que 20 mil pessoas, você não poderia atuar nele. Mas segundo o Paulo Rogério Pinheiro, ele deve saber alguma coisa que a gente não sabe. Pode existir essa possibilidade de um pagamento de uma multa para a Conmebol e aí sim o Goiás realizar os seus jogos tanto das oitavas de finais ou até mesmo das quartas, caso avance no estádio da Serrinha. Então, segundo a Conmebol, a regra é o seguinte: naquela primeira fase lá de mata-mata, onde os brasileiros e argentinos não participam, tem que ter no mínimo 7 mil pessoas, 7.500, a capacidade mínima na fase preliminar. Na fase de grupos sobe para 10 mil, onde o Goiás participou. Oitavas e quartas de finais fica em 20 mil e a semifinal com 30 mil, lembrando que não tem mais a final, até assim, existe a final, mas não no estádio de cada um dos clubes, já que agora a final é única, um grande erro da Conmebol, mas enfim, tenta copiar só aquelas coisas que agradam no futebol europeu e esquece que a América do Sul é desse tamanho, as viagens aqui são muito caras, o poder de compra também, no cidadão médio é muito baixo, também é uma coisa que não faz muito sentido, mas pelo menos o Goiás já teve uma final internacional jogando sob os seus domínios. Então, essa daí seria a capacidade permitida. Hoje o estádio Ali Pinheiro, na teoria, ele tem uma capacidade de 14.500 pessoas, mas em geral é muito difícil liberar mais do que 13.500, 13.200. Acho que chegaria mais ou menos nessa média de 13 mil a capacidade atual do estádio da Serrinha. Então ficaria distante desses 20 mil, mas segundo Paulo Rogério Pinheiro, existe essa possibilidade do Goiás consultar qual é o valor da multa da Conmebol para fazer o seu jogo no estádio Ali Pinheiro. Lembrando que se jogar no Serra Dourada, ainda assim vai ter multas, Assim como foi, por exemplo, com o Atlético Goianiense, onde eles chegaram até a semifinal, da Copa Sul-Americana no ano passado. Até mesmo eu lembro de acompanhar ali algumas entrevistas do Adson Batista, não me recordo dele lembrar dessa possibilidade de pagar uma multa e jogar no estádio Antônio Ascioli. Lembro que logo que o Atlético classificou para a fase de mata-mata, ali a partir das oitavas, já era essa discussão de ser ou no Serra Dourada ou no estádio Mané Garrincha por conta da capacidade, superando esse mínimo exigido de 20 mil pessoas. Então, de fato, o Paulo Rogério Pinheiro deve ter alguma coisa aí que a gente não sabe em relação a esse pagamento. E segundo uma impressão do André Rodrigues, seria mais barato o pagamento da multa e jogar no estádio da Serrinha do que, por exemplo, levar esse jogo para o Serra Dourada, que apesar da reforma na disputa desse campeonato goiano, eu estava naquele jogo, histórico, 8-3 para o Goiás diante o Goiânia, nas quartas de finais do campeonato estadual, ainda assim bem distante do ideal, Você vê ali bastante coisa errada, o banheiro até que deu uma reformada, ficou até mais ou menos limpinho, em relação ali às arquibancadas, mas na minha avaliação nem se compara ao estádio da Serrinha, tanto em relação à segurança quanto também ao conforto, mas é óbvio, Serra Dourada é muito icônico, é muito grandão, é muito diferente também os jogos quando acontece lá. Na minha avaliação, o Goiás não deveria abandonar por completo o Serra Dourada. Poderia fazer alguns jogos pontuais, mas no campeonato goiano. Eu não gosto dessa história de enfrentar o Flamengo, o Corinthians ou o São Paulo no Serra Dourada. Eu não gosto mesmo. Acho que se o Goiás joga na Serrinha, tem que ser lá. Mas só para matar a saudade do torcedor. Algo que já aconteceu, por exemplo, nesse ano, no duelo contra o Goiânia. E isso aconteceu por parte do Goiânia, que viu uma boa possibilidade de lucrar naquele duelo no campeonato goiano. Então, a não ser que o Goiás enfrente assim um gigante do futebol sul-americano, até o momento que eu estou gravando o vídeo ainda não tem essa definição, Mas, por exemplo, um Goiás e Boca Juniors, é difícil você não levar esse jogo para um estádio com uma capacidade maior. Mesmo assim, eu defendo o estádio da Serrinha, onde os jogadores já estão adaptados, e onde o Goiás também vem fazendo seus jogos. Vai depender muito também desse valor da multa. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do assunto. Gosto demais dos dois estádios, tanto do Serra Dourada quanto também do estádio da Serrinha, mas infelizmente isso muito por conta
conta de culpa do governo mesmo, né, que não fez uma reforma. É só você ver, por exemplo, como ficou lindo o estádio Mangueirão, onde o Remo e o Paysandu realizam, né, alguns jogos pontuais na Série C do Campeonato Brasileiro por lá. Dá de 10 em qualquer reforma recente no estádio Serra Dourada. Então é uma pena que ficou tão escanteado assim, tão bagunçado. E hoje, né, você sair da Serrinha, onde é basicamente uma casa novinha, aquela casa que até cheira, né, o novo, a construção, para ir para o Serra Dourada, infelizmente perde muito.